Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje gostaria de trazer para vocês uma reflexão muito importante sobre a Tábua de Esmeralda. É associada ao famoso Hermes Trismegisto e ao Hermetismo. São 13 mandamentos escritos com simplicidade nesta tábua, ao qual deu origem ao livro Caibalion ou Caibalion, que explica sobre as 7 leis herméticas, e também os documentos do Corpus Hermeticum, que é um conjunto de textos escritos entre os anos 100 a 300 depois de Cristo no Egito. Ou seja, o Caibalion é um livro tirado tanto da Tábua de Esmeralda quanto da Hermética, que são os documentos do Corpus Hermeticum. Este áudio, pessoal, foi baseado nas minhas conclusões e nas minhas pesquisas. Não significa que seja a minha verdade. Eu gostaria que vocês ouvissem, pesquisassem e tirassem os seus entendimentos, que podem ser diferenciados dos meus. Mas, por favor, não esqueçam de deixar o seu like ou se inscrever no meu canal, ok? Então, existem algumas versões de como essa tábua foi encontrada. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então venham comigo nesta viagem ao tempo, ou melhor dizendo, uma viagem na atualidade. Então vamos lá. A Tábua de Esmeralda é um texto curto e enigmático que inspirou os alquimistas. Segundo a lenda, foi escrito pelo mítico Hermes Trismegisto, mas existem outras histórias sobre a sua origem. Existem lendas a respeito desta pedra. Seria uma pedra simbólica? Existiu mesmo essa pedra? O que se sabe é que vários textos ocultos apareceram na Idade Média em países árabes e europeus sob o nome de Hermes Trismegisto. Mas, na verdade, é mítica ou simbólica. Uma lenda, talvez, porque ela nunca foi encontrada. E o que sabemos destes textos é através de vários autores ou locais e épocas diferentes da história, o que intriga os conhecedores mais renomados. A declaração mais famosa escrita nesta tábua é: o que está em cima é como está embaixo e o que está embaixo é como está em cima, que encontra-se um eco nas visões da alquimia, magia e astrologia ocidental. E essas 3 ciências antigas são baseadas na unidade e conexão das coisas acima, o macrocosmo, e abaixo, o microcosmo, que é a nossa Terra e a vida na Terra. Ou seja, macrocosmo é o grande mundo, o universo, e o microcosmo é o ser, é o que existe na Terra. Diz-se que a Tábua de Esmeralda é uma pedra verde, na qual estão gravados os mistérios do universo. Escrito em uma língua antiga, parecida com as escritas do alfabeto fenício. E qual a origem da pedra? Uma lenda diz que foi colocada num túmulo cavado debaixo da estátua de Hermes, em Tiana, na Turquia, com o cadáver em um trono de ouro segurando a Tábua de Esmeralda. Diz a lenda também que após a queda dos deuses, as tábuas herméticas foram escondidas para que ninguém pudesse encontrá-las. Dizem que estas escritas datadas por volta de 1200 a.C., e outros até dizem que foi antes disso, antes dessas datas. Existem várias datas e não se sabe ao certo. Mas isso não é tão importante, né? O que não importa pra gente, porque quando ela foi escrita, em que época foi escrita, porque os valores desses ensinamentos deixados nessa pedra são imensuráveis. O importante aqui é conduzir o homem na sua mais alta elevação espiritual. Outra lenda diz que foi o 3º filho de Adão e Eva, que era Sete, quem originalmente o escreveu e que teria passado para Noé, e que esta foi guardada na sua arca e depois Noé escondeu numa caverna em Hebrom. Depois ela foi achada novamente e outros dizem que o filho de Abraão, chamado Hermes, passou a tábua para a filha de Moisés, que a colocou na arca da aliança,
onde poderia estar até hoje, pois a Arca da Aliança nunca foi encontrada. Já os árabes acham que a Pedra de Esmeralda pertenceu a um profeta dele chamado Enoque. Alguns até afirmam que a fonte original da Tábua de Esmeralda não é outra senão a lendária cidade de Atlântida. Embora várias alegações tenham sido feitas sobre a origem da Tábua de Esmeralda, nenhuma evidência foi encontrada. E há várias versões. A maçonaria, por exemplo, diz que ela foi escrita por Hiram Abif. O que construiu esse Hiram foi um engenheiro que construiu o Templo de Salomão. Ele era um grande arquiteto, ele era um sábio. Ele sabia trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira. E dizem que ele era capaz de inventar tudo o que era necessário, ou seja, ele era um verdadeiro alquímico. E esse nome Hiram Abif significa pai, e essa também é uma das várias versões. Essa lendária tábua também chamou a atenção do cientista e alquimista inglês Isaac Newton, que é considerado o maior cientista da história, um gênio da física, e que chegou a fazer sua própria tradução do texto. Muitos acreditam que a Tábua de Esmeralda pode ter influenciado seus princípios da física moderna, incluindo as leis do movimento e a teoria da gravitação universal. Essas traduções de Isaac Newton foram descobertas em seus artigos alquímicos e está atualmente guardadas na King's College Library, a Universidade de Cambridge. E tem uma frase de Newton, onde ele cita a Tábua de Esmeralda, que diz assim: "Eu sou um cético por natureza, mas não tenho alternativa senão oferecer apoio subjetivo à declaração de que a Tábua de Esmeralda tem propriedades transformadoras." Isso foi escrito por Isaac Newton. E muitas outras célebres personalidades citaram a alquimia ou traduziram a Tábua de Esmeralda ou a hermética, e dentre eles estão a famosa Helena Blavatsky, Fulcanelli, John Dee, Carl Jung e muitos outros. E a alquimia é citada, ela é cantada, ela é pesquisada em muitos segmentos e em muitas épocas. Por exemplo, na ciência, muitos acreditam que a Tábua de Esmeralda contém a chave para os conceitos científicos complexos. No passado, os alquimistas desenvolveram teorias elaboradas na esperança de encontrar a chamada pedra filosofal. E alguns dos seus experimentos contribuíram para a ciência que hoje conhecemos como química. Em outras palavras, alguns dos ensinamentos alquímicos contidos na tábua contribuíram para o avanço da ciência. E na literatura? Existem muitos romances literários e filmes nos quais a Tábua de Esmeralda desempenha importante papel. E o famoso romance é O Alquimista, de Paulo Coelho. É provavelmente o mais popular dentre eles. E a história é que a personagem principal, desse livro, que é Santiago, está em busca de seu tesouro e se interessa por alquimia. E num livro que lê, descobre que o conhecimento mais importante da alquimia está escrito na superfície de uma pedra de esmeralda. E na cultura pop, vocês já ouviram falar? Em 1974, o músico brasileiro Jorge Benjor gravou um álbum intitulado A Tábua de Esmeralda, que se traduz em The Esmeralda Tablet. Em suas várias canções, ele citou alguns textos desta tábua e se referiu à alquimia e a Hermes Trismegisto. Seu álbum foi definido como um exercício de alquimia musical e se tornou o maior sucesso. Podemos nunca saber as respostas para todas as perguntas que cercam as misteriosas tábuas de esmeralda, mas sabemos que elas conteriam informações que muitos alquimistas que ao longo da história tentaram esconder, informações que nos permitiriam transformar a matéria
ou até nós mesmos. E este segredo mais profundo do cosmo, que antes era hermético e oculto, hoje está aí, para todos, para todos conhecerem, para todos lerem. Mas somente os iniciados terão. Terão, receberão e entenderão estes conhecimentos. O mistério de todos os tempos tem sido conectar o homem natural, que é o material, ao homem espiritual. E a sabedoria é estudar e refletir sobre esses ensinamentos. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não esqueçam de deixar um like, de compartilhar, de mandar alguns comentários, dúvidas. Vamos trocar ideias juntos, Porque esse é o amor que nos une. Fiquem na paz e até o próximo áudio. Tchau!